graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Muito bom estarmos aqui mais uma vez no nosso domingo pela manhã para podermos estudar a palavra de Deus na nossa escola bíblica discipuladora. O tema de hoje vai falar sobre os discípulos e suas ofertas. Acredito que Deus tem muito a nos ensinar e eu espero que o Espírito Santo possa estar nos iluminando para fazer isso. Então eu peço que você ore comigo nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque estamos aqui pela manhã deste domingo para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor, o Teu Espírito Santo, possa nos iluminar e que tudo que nós virmos aqui seja da Tua vontade, Pai. Tua palavra é a Tua vontade, então que possamos meditar nela. É no nome de Jesus que nós te agradecemos e te pedimos. Amém. Amém, irmãos. Queridos, os discípulos e suas ofertas é um assunto aonde nós vamos com certeza entender o que é ofertar, o que é realmente fazer esse ato, de oferta. Primeiro, eu quero ler com vocês o texto que nos leva a esse tema, e esse texto fica em Atos, no capítulo 11, versículo 27 ao 30. Vai dizer assim: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Aqui é um texto onde é falado de uma grande fome que iria acontecer na região da Judéia. Ora, a região da Judéia, nós sabemos, é onde fica, por exemplo, a igreja de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, e a igreja da qual Tiago era então o presbítero, o líder daquela igreja. E a Judéia é uma região até maior do que a própria Jerusalém. Então as igrejas cristãs, as comunidades cristãs que moravam na região da Judéia, elas iriam sofrer em algum momento fome. Ágabo, que era um cristão, também ali, um convertido, ele teve então, esse discernimento, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo falou para Ágabo de que haveria esse tipo de fome, que haveria essa necessidade que iriam passar. Então a igreja de Antioquia, ela se junta, conforme suas posses, conforme cada um tinha posse, se junta para ajudar a igreja na Judéia, na região da Judéia. E é claro que está incluído também a igreja de Jerusalém. Para vocês terem ideia, é na igreja de Jerusalém que os cristãos, depois da perseguição, são dispersos e eles começam então a plantar outras igrejas fora da região da Judéia. Inclusive Antioquia é uma igreja que nasce nesse momento que o povo de Deus ele é perseguido. Então saem de Jerusalém. Então ali na Antioquia, como em outros lugares, é então aberto igrejas cristãs na comunidade. Então se junta e forma então as igrejas fora dessa região da Judéia. Nós queremos aqui entender o que é ofertar, porque esses discípulos de Antioquia, da igreja de Antioquia, ofertam para os seus irmãos da Judéia e inclusive mandam suas ofertas, por Barnabé e Saulo, e Paulo, que na verdade então, no caso Saulo, porque aqui ainda identifica que Paulo ainda era novo na fé, e Barnabé, que foi o seu discipulador, que foi o seu pai na fé, então vai junto com ele e levam então essas ofertas para a igreja da Judéia. Mas ofertar, irmãos, não é apenas a gente dividir algo e pegar algo, ou então pegar nossas finanças e entregar. É muito mais do que isso. Ofertar é adorar. Então eu vou utilizar outro texto da Bíblia para que nós venhamos a entender o que é essa questão da oferta. E esse texto eu quero ler com vocês, que fica em Lucas, no capítulo 12, versículos de 32 a 34. Lucas 12, 32 a 34 vai dizer assim:
Não temas, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em vos dar o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei para vós bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, aonde não chega o ladrão, nem a traça o consome. Porque onde está o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Onde está o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Ofertar é adorar. A adoração, ela provém justamente disso. Provém justamente de agradar a Deus com aquilo que nós temos. E nós percebemos que essa questão de agradar a Deus, ela vai não só no lado da oferta, mas de todas as coisas. Nós mesmos, nós adoramos a Deus em tudo em nossa vida, né? Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. É glorificar a Deus. Portanto, nós adoramos quando estamos na igreja, não é? Ouvindo uma pregação, ou quando nós estamos pregando também. Nesse momento estamos adorando a Deus porque eu estou falando com os irmãos estão me ouvindo, e isso também é adorar a Deus. E em tudo aquilo que nós fazemos como expressão, cantar, doar, orar, tudo isso é adoração. Portanto, parte da ideia de que ofertar é adorar. Quando esses homens eles separaram conforme seus bens para doar para a igreja ali na Judéia, né, para ajudar os irmãos, essa oferta, essa ajuda era adoração a Deus. Mas o texto que acabamos de ler agora, de Lucas, não é? Está nos falando de algo interessante. Eu quero aqui conversar com os irmãos a partir dele. Por exemplo, quando nós lemos no texto, não temas, ó pequenino rebanho, porque vosso Deus, não é? Porque vosso Pai se agradou em vos dar o reino. Quando Jesus ele cita não temas, isso está incluído no Sermão do Monte, não é? Não tema, ele está dizendo que nós não deveríamos, de forma alguma, pensar de que Deus, de alguma forma, ele nos abandona. A fidelidade de Deus é independente do que nós ofertamos. Mas perceba uma coisa, quando ele vai dizer isso, ele está dizendo confie em mim, confie. E como estamos falando de oferta, entenda, a oferta, a adoração em oferta, a oferta não é apenas o dinheiro, irmãos. A oferta ela é muito mais do que dinheiro, mas também é dinheiro. Tudo isso, tudo, quando nós nos convertemos, a conversão acontece, nós temos toda a nossa vida integral que vai servir a Deus. A integralidade da nossa vida é para ser ofertada. Então, nosso tempo é para servir de oferta. Nossos bens materiais, quando eu digo bens fixos, nossa casa, nosso carro, enfim, nossa profissão é para servir de oferta também. E também o nosso dinheiro é para servir de oferta. Portanto, tudo integral tem que ser entregue a Deus. E quando eu digo entregue a Deus, perceba, eu não estou falando entregar para homens, entregar para pessoas, não. Para Deus em primeiro lugar. Há uma consagração, uma oferta da vida integral para Deus. Portanto, Deus, ele se agrada quando olha para nós e vê que 100% da nossa vida, 100%, tudo em nossa vida, ela serve de oferta. Então, quando nós percebemos isso, o texto vai dizer, não temas, ó pequenino povo, porque confie em Deus. Deus sabe todas as coisas, né? Não teremos medo de adorar a Deus com nossos bens, com a nossa vida. Eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Quando falamos em oferta, geralmente levamos para o lado do material, principalmente dinheiro. Mas o que acontece é que por que nosso coração está nos bens materiais? Por que nosso coração está no dinheiro? Porque cá entre nós, talvez nós achemos que não seja suficiente, ou temos medo que aquilo que queremos fazer, ofertar, e eu estou falando agora de bens materiais, talvez nós entendemos que os bens materiais eles estão separados de outras coisas da vida. Mas entenda, se nós não entregarmos tudo e não temermos nada, mas tudo estiver sendo ofertado para Deus, tenha certeza que Deus estará fazendo uma obra na nossa vida. E principalmente essa obra passa pelo coração. Passa pelo coração. Não teremos medo, certo, de adorar a Deus com as nossas ofertas e
fundamentalmente, o que Deus está falando para nós, não é? Ele está dizendo que vocês precisam de estarem alicerçados em mim. Nada desse mundo, nada, nem a nossa vida pertence a nós. Tudo pertence a Deus. O que Deus nos deu foi para gerenciar. E é isso que a segunda parte do texto, que nós lemos em Lucas, vai falar sobre isso. Perceba agora que o texto vai dizer assim, versículo 33, vendei vossos bens e dai esmola. Fazei para vós bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, aonde não chega o ladrão e nem a traça consome. Quando nós lemos essa parte, nós percebemos de que Deus está dizendo, Jesus está dizendo nessa fala que, olha, não acumule, tenha uma vida simples, seja simples. E quando ele fala de simplicidade, entenda, Jesus não está dizendo que você não pode ser rico. Jesus não está dizendo que você não tenha uma renda extra. Jesus não está dizendo que você não tenha uma poupança ou não possa aplicar em algum lugar uma renda emergencial. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está deixando claro algo aqui. Está dizendo não acumule. Façam bolsas que não se desgastem. Isso é uma metáfora que ele está dizendo, né? Uma metáfora usando a questão da bolsa. Por quê? Porque uma bolsa bem feita, naquela época era uma bolsa de couro, uma bolsa bem feita, uma bolsa que vai durar o tempo todo, e isso vai fazer com que vocês, então, tenham durabilidade naquilo que vocês fazem na vida, ou seja, tesouros acumulados no céu, não aqui na terra. A simplicidade, então, irmãos, é independente se você é rico, se você é pobre. Há pessoas que são pobres em termos financeiros, mas que não são simples. Há pessoas que têm muito dinheiro, muitos bens e riquezas, mas são simples. A simplicidade está no coração do homem. E quando Jesus está dizendo não acumulem, ele está dizendo, olha, não glorifiquem este bem material, mas vocês usem este bem material para ofertar. Ora, não estou dizendo também que Jesus está dizendo entregue tudo que você tem, não é? O que você tem, oferte, dê tudo. Não é isso, mas tudo é de Deus. E tudo já está ofertado para Deus. Quando nós pegamos, por exemplo, uma oferta missionária e entregamos, né? Estou falando agora de dinheiro, entregamos para a oferta missionária, o que estamos fazendo é separando um pedaço de toda a oferta que já é de Deus. Tudo é dele. Só estamos separando e entregando a ele e dizendo, Senhor, faz conforme tua vontade. Mas, na verdade, tudo que nós temos, todo o salário, tudo já é dele. E acumular bens na terra, acumular, não fazer bolsas, ou seja, nós temos uma questão de consumismo, né? Queremos consumir, queremos comprar, queremos ter, queremos crescer na vida. E às vezes não é nem dinheiro. Às vezes é crescer para ser mais, um cargo maior, um estudo melhor, tal. Mas que propósito tem isso? O propósito é oferta a Deus, o propósito é minha vida ofertada a Deus. Se não for, queridos, não vai adiantar de nada. Não adianta de nada. Não é errado ter dinheiro, repito, não é errado ter dinheiro. Não é errado nós termos bens, não é? E não é errado guardar. Mas o que é errado é acumular. Acumular no sentido de ter só para nós, ter só para si, ter só para os entes queridos, ter, e isso não ser repartido, isso não ser abençoador para os outros. Perceba, voltando lá na igreja de Antioquia, quando perceberam que haveria fome, o que fizeram aquela igreja de Antioquia? Segundo os seus bens, repartiram os seus e leva isso para os nossos irmãos para que eles não passem fome. Queridos, muitas vezes o que nós temos serve só para nós. Deus não quer isso. Deus quer que venhamos a repartir, ofertar. O discípulo de Cristo, ele sabe ofertar, ele sabe se dar, tanto sua vida, não é? Como tanto também seus bens materiais, seu dinheiro. Tudo é convertido para Deus, porque tudo é de Deus. Eu quero aqui encerrar com a última parte, que é muito clara, essa parte do versículo de Lucas 12, versículo 32 agora, 34, vai dizer assim: porque onde está o vosso tesouro, ali está o vosso coração. E é interessante quando Jesus fala isso no Sermão do Monte, porque
Perceba a ideia de Jesus. Ele fala, aonde está o teu tesouro? Ele não fala, aonde está teu coração, ali está o teu tesouro. Por que tesouro? Tesouro é algo precioso, né? Nós aí, com certeza, já assistimos muitos filmes que falam de tesouros perdidos. Com certeza já assistimos filmes que falam de piratas que vão atrás de um tesouro. Tesouro é algo valioso, algo guardado, algo escondido, que aquele que acha fica alegre, fica feliz porque achei um tesouro. Tesouro é isso, o significado de tesouro é algo que você tem de valioso. E aí, Jesus ele faz uma conexão com a adoração. Jesus faz uma conexão direta com a adoração. Jesus nos ordena a acumular tesouros nos céus. Isto é, ampliar nossa alegria em Deus. Ele declara que a forma como fazemos, não é? A forma como fazemos isso é você, muitas vezes, olhar para o seu tesouro e entregar esse tesouro, não é? Para algo que não vai ser guardado. Queridos, é o contrário. O tesouro é que identifica onde o coração está. O coração que está sendo falado aqui não é o coração órgão, né, irmãos? É a questão do sentimento, é a questão do pertencimento. Então, o tesouro, o que é valioso para você? O que é valioso para você? Então, o que é valioso vai ser aonde seu coração está. Muitas pessoas guardam, então, o seu tesouro, não é? Aliás, o seu coração está, então, voltado para bens materiais. Meu amigo, pessoas ficam desesperadas quando não tem dinheiro. Ficam desesperadas quando não tem como gastar, como comprar. Pessoas ficam desesperadas. Por quê? Porque o seu coração, né? O seu coração está voltado para isso. Porque o tesouro dele é bens materiais, é dinheiro. Se for o seu tesouro dinheiro, então seu coração estará lá no dinheiro. Onde nosso coração deve estar? Em Jesus. Como o texto falou para nós, né? Como o texto diz aqui. Porque onde está o vosso tesouro, ali também está o vosso coração. Jesus está apontando, deixando bem claro que, olha, não acumule bens na terra, onde a traça corrói, não é onde a ferrugem também vai corroer, mas vocês têm que entender uma coisa, é que o seu tesouro tem que ser Deus, o seu tesouro é o próprio Jesus, o seu tesouro é aquilo que é a pessoa de Deus, Deus é o tesouro, Deus é que tem que ser o centro da nossa adoração. Quando nós temos Deus como nosso centro, Deus como nosso tesouro, o nosso coração está em Deus. Então, tudo que nós temos vai servir para adorar a Deus, para adorar ao único e verdadeiro Deus. É aí que nós entendemos, então, o que é oferta. É aí que entendemos o que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos. Quando Ágabo profetizou, quando a igreja de Antioquia entendeu, e a igreja de Antioquia, então, já se prontificou a dividir e repartir seus bens para aqueles homens, para aquele povo, aquela igreja que necessitava de algo, necessitava de uma oferta. A questão é, queridos, como está o nosso coração? Nosso tesouro qual é? Qual é o nosso tesouro? Será que estamos preparados mesmo para viver uma vida de oferta? Será que estamos preparados para viver uma vida onde Deus sabe que Ele é o nosso tesouro e que tudo é dele e que a qualquer momento que Deus nos pedir, Roosevelt, entregue esse bem material, entregue esse valor, entregue esse seu tempo, faça isso para mim, eu estou disposto a ofertar? Eu estou disposto, como aquela igreja de Antioquia, de dividir o que eu tenho, e não é só bens, mas dividir o que eu tenho. Dividir meu tempo, dividir minha atenção, dividir minha casa, dividir então qualquer outra coisa. Eu tenho esse coração para ofertar. Será que eu estou adorando a Deus verdadeiramente? Porque se ofertar é adorar, então é necessário que venhamos a adorá-lo em espírito e em verdade. É necessário que venhamos a adorar a Deus conforme Ele quer. Ofertar é isso. É muito mais do que entregar
é, antes de tudo, adorar a Deus e por isso nós entregamos. Portanto, eu espero que você nessa manhã tenha entendido a ideia, tenha entendido porque o discípulo oferta. Se eu sou discípulo, se você é discípulo, tenha certeza de que você vai ofertar sim. Tenha certeza que toda campanha missionária você vai ajudar sim. Tenha certeza que você devolverá seus dízimos e ofertas. Você vai fazer isso porque você tem generosidade no coração, porque tudo é dele. Nós não temos nada. Somos apenas mordomos, gerentes daquilo que Deus nos entregou para gerenciarmos, para usarmos. Nossa vida toda, tudo pertence a Deus. Então, que Deus crie em nós corações adoradores, que Deus crie em nós corações generosos, que Deus crie em nós corações onde o tesouro é Ele e o nosso coração esteja nele. Deus te abençoe e que esse domingo seja algo abençoador na sua vida. Deus tem algo a ainda falar contigo e espero que tenha falado através dessa lição sobre os discípulos e as ofertas. Tenha um domingo abençoado e até o próximo. Olá, crianças! Tudo bem? Então, você já pegou sua Bíblia? Vamos agora para o momento do nosso versículo, que se encontra no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 19, diz assim: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Tchau! Olá, criançada! Nós vamos continuar com esse momento tão especial da nossa escola bíblica infantil. Nós vamos falar de um tema, continuar falando de um tema importante, que é a oferta. Aqui está a minha caixinha de ofertas e também nós vamos cantar agora um louvor chamado A Oferta da Viuvinha. A viuvinha era uma senhorinha muito coração temente ao Senhor, e ela achava que ela não tinha nada para ofertar ao Senhor, mas ela tinha 2 moedinhas, era a única coisa que ela tinha, e ela devolveu no altar do Senhor, e o Senhor se agradou da oferta dela. Então, se você tem as suas moedinhas, coloque em uma caixinha, coloca no seu cofrinho, e quando você for na igreja, com o papai e com a mamãe, deposite no altar do Senhor, e que você tenha um coração grato ao Deus, igual da viuvinha. Viuvinha, pôs na caixinha sua moedinha, o seu melhor. E quem oferta com alegria, então tesouro muito maior. Jesus sagrada, da ofertinha da criançada, das moedinhas fazendo assim, tirilim tim tim, tirilim tim tim, tirilim tim tirilim tirilim tim tim. Oferta vai caindo dentro da caixinha. Eu quero um coração
quem tá aqui comigo no culto infantil é a vovó. Oi, vovó. Oi, tudo bom? Tudo bem, sim. Vovó está aqui comigo para nós apresentarmos algo que vai ter uma vez por mês aqui no nosso culto infantil. Será os aniversariantes do mês. Que legal! Você gosta de aniversário, vovó? Gosto muito. E você tem quantos anos, vovó? Todos. Todos? Ah, então tá, já deve ter feito muitos aniversários, não é mesmo? Sim, muitos. Bom, hoje nós vamos falar então e dar os parabéns para Milena, que fez aniversário dia 5 de fevereiro. E para Cecília, que fez aniversário dia 19 de fevereiro. Deus abençoe vocês grandemente! Feliz aniversário! Parabéns! Chegou o momento então de nós refletirmos na palavra de Deus e eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a orar comigo. Oremos? Senhor Deus, Pai querido, te agradecemos por esse dia e por mais essa oportunidade, ó Pai, de refletirmos na Tua palavra e com ela aprendermos. Nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos falar sobre um momento que aconteceu que foi após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. No momento em que os discípulos já estavam ali pregando o Evangelho, pregando para as pessoas ali em Jerusalém. E o Evangelho estava se espalhando ali em Jerusalém. Mas naquele momento veio perseguição sobre aquelas pessoas que estavam pregando o Evangelho. Os discípulos então começaram a ser perseguidos e por causa dessa perseguição eles começaram a ir para outros lugares. E então dessa forma o Evangelho começou a se espalhar por outras cidades, por outros lugares ao redor de Jerusalém. E um desses lugares onde o Evangelho chegou naquele momento foi um lugar chamado Antioquia. Antioquia era uma cidade que não era muito pequena não, tinha mais ou menos 500 mil de habitantes. E Antioquia então recebeu a palavra de Deus e muitos judeus ali começaram a crer em Jesus. Mas algumas pessoas também pregaram para os gregos. Os gregos eram conhecidos como gentios, porque não faziam parte do povo judeu. E então os gregos também começaram a crer no Senhor. Os gentios receberam o Evangelho. E essa notícia chegou lá na igreja de Jerusalém, lá na Judéia. Aí aqueles irmãos de Jerusalém ficaram sabendo que ali na Antioquia já havia pessoas que estavam crendo em Jesus. Então eles resolveram ajudar aquelas pessoas e eles enviaram Barnabé para ver o que estava acontecendo ali. E Barnabé, ele realmente constatou que os irmãos ali, as pessoas na Antioquia, estavam crendo em Jesus. Barnabé era um homem de fé e ele passou a ajudar aquelas pessoas a crescer no Evangelho. Barnabé ficou ali na igreja de Antioquia, ali naquele lugar, e ajudou a organizar aquela igreja, ajudou aquelas pessoas a crescerem no Evangelho. Inclusive, lá no capítulo 11 de Atos, né, no Novo Testamento, a partir ali do versículo 19, você pode abrir a sua Bíblia também, vai falar de quando Barnabé foi lá para Antioquia. E a Bíblia diz também que ele foi e chamou Saulo para ir com ele para Antioquia, e ali eles passaram em torno de 1 ano com os irmãos da Antioquia, ajudando eles e ensinando-os sobre o Evangelho. E a Bíblia diz que foi a primeira vez ali em Antioquia onde os cristãos passaram a ser conhecidos por esse nome. Então aquelas pessoas que criam em Jesus passaram a ser chamadas de cristãos. Pela primeira vez aconteceu ali na igreja de Antioquia. E a Bíblia diz, logo ali no versículo 27, que naqueles dias, um irmão chamado Ágapo, ele chegou ali na Antioquia e através do Espírito Santo, ele alertou os irmãos que estavam ali, que haveria de vir uma grande fome. Sim, e isso realmente aconteceu. Aconteceu logo em seguida, que na região da Judéia houve grande fome. Os irmãos ali
da Judéia, que é essa região ali onde fica Jerusalém, que é ali onde os discípulos começaram a pregar, que estavam pregando o evangelho. Nessa região aqui, ó, aqueles irmãos iriam passar por dificuldades, e realmente dificuldades até mesmo de alimento, necessidades financeiras naquele lugar. Então a igreja de Antioquia, os irmãos ali de Antioquia resolveram fazer algo. E isso está escrito aqui no versículo 29 do livro de Atos, capítulo 11, versículo 29. Diz assim: os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que será que eles fizeram? Eles reuniram uma oferta para ajudar aquelas pessoas ali da Judéia. Lembram que a igreja de Jerusalém havia enviado Barnabé para ajudá-los quando eles começaram a crer em Jesus? Pois é, assim como Jerusalém os ajudou, a Antioquia também enviou uma ajuda nessa hora de necessidade. Eles enviaram uma oferta e eles pediram para que Barnabé e Saulo fossem até Jerusalém, até a Judéia, e levassem a oferta que eles reuniram. Então, através de Barnabé e de Saulo, eles enviaram a oferta ali para a igreja da Judéia. A igreja da Antioquia, ela ficou conhecida por ser uma importante base missionária. Naquele momento ali dos primeiros anos do cristianismo. Ela esteve envolvida, inclusive, nas viagens missionárias de Paulo e Barnabé. Era uma igreja missionária, né? Ela queria espalhar o evangelho para outros lugares, assim como o evangelho havia chegado até ali. Aquela igreja, ela ajudou, inclusive, digamos assim, podemos chamar Jerusalém de igreja mãe, né? Uma igreja que ajudou eles quando eles estavam começando a crer em Jesus, enviando Barnabé ali para ajudá-los no conhecimento. Eles também, Antioquia também retribuiu, né, com suas posses financeiras, ajudando a Judéia, a igreja da Judéia naquele momento de dificuldade. E como igreja, nós, irmãos em Cristo, precisamos aprender que nós precisamos ajudar uns aos outros, né? Nós precisamos ajudar, seja compartilhando o nosso conhecimento na palavra de Deus, sobre o evangelho, nos fortalecendo espiritualmente, né? Como Barnabé fez ali com os irmãos da Antioquia, ou seja também na hora de dificuldades, ofertando, né? Nós podemos ajudar com nossas posses, com o que nós temos, né? De repente doando alguma coisa do que nós temos, contribuindo com outras pessoas que estejam necessitando. Nós precisamos ajudar. Foi isso que Antioquia fez. Ajudou os irmãos no momento de dificuldade financeira. Mas nós também podemos ajudar com ofertas missionárias. Nós podemos ajudar nossos irmãos missionários que deixam o conforto da sua casa, do seu lar e vão para outros lugares pregar o evangelho e precisam de sustento. Lá no campo missionário, eles também precisam comer, precisam se vestir, né? Comprar roupas, calçados. Precisam também, às vezes, comprar remédios. Então, nós que estamos aqui no conforto da nossa casa, podemos fazer uma oferta missionária. Podemos contribuir com as nossas posses e fazer ofertas missionárias. Além do nosso dízimo e das nossas ofertas que nós já fazemos, podemos fazer uma oferta especial para os missionários. E isso deve ser regularmente, né? Já pensou? Se a gente mandar oferta só de vez em quando, você aí na sua casa, você come só de vez em quando ou come todo dia? E as roupas? As roupas que a gente compra dura para sempre? Não, né? A gente precisa comprar roupas de vez em quando, a gente precisa comer todos os dias. Assim também os missionários precisam. Então, nossa oferta missionária, ela precisa ser regular também. A gente precisa sempre ofertar para manter os missionários nos campos, pregando o evangelho, espalhando a palavra de Deus. Se você não pode ir ser um missionário em outro lugar, você pode ser missionário aí, onde você está, falando do amor de Deus, ensinando as pessoas à sua volta, até mesmo os da sua casa, os da sua família. Você pode ensinar, passar um tempo com eles ensinando a palavra de Deus, assim como Barnabé fez ali em Antioquia.
quando ele soube que aqueles irmãos estavam crendo em Jesus. Ele passou quase um ano lá ensinando aqueles irmãos, né? Então, nós possamos fazer isso. E quando nós formos ofertar, que nós possamos fazer também a nossa oferta com alegria. Assim como diz na palavra de Deus, aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Que a gente não precisa esperar que o irmão passe necessidade ou que haja necessidade de ofertar, mas que nós possamos ofertar sempre, mas com alegria no nosso coração, que possamos dar com alegria. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a ajudar uns aos outros e também ofertar. Deus te abençoe. Vamos orar neste momento? Baixe sua cabeça. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor possa nos fortalecer, que possamos ser uma igreja missionária, Pai, que possamos nos fortalecer uns aos outros no conhecimento da Tua palavra, ensinando, Senhor, uns aos outros, mas também possamos nos ajudar financeiramente, que ninguém venha passar necessidade na Tua igreja, Senhor, que o Senhor possa colocar em nós um coração grato, Senhor, e que possamos ofertar com alegria também. É em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Você prestou bastante atenção na palavra de hoje? Então, olha só, finalizando aqui, você vai poder sentar aí na sua casa junto com a sua família e juntos continuar conversando sobre o tema de hoje. Se o seu pai, sua mãe, sua família não recebeu, pode entrar em contato comigo que eu envio para vocês o roteiro pelo WhatsApp. E ainda tem um quadradinho lá no final com o título Encontro da Família. Esse quadradinho traz uma atividade ou uma reflexão para ser feita no culto doméstico durante a semana. Então vocês podem guardar o roteiro e no culto doméstico continuar conversando sobre o tema de hoje. Poderoso que traz vida, Jesus, nome de vitória e alegria. Viva Jesus!
Alfa e o Ômega. Poderoso Rei Senhor, que o mundo saiba. Viva Jesus é poder, eu canto. Viva Jesus é poder. Viva Jesus é poder, esperança para todo mundo. Viva Jesus é poder, eu canto. Viva Jesus é poder. Viva Jesus é poder, esperança para todo mundo. Jesus é poder. Jesus é poder.